Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossus. Bem-vindos de volta à TV Colossus, o seu podcast sobre a série animada dos X-Men dos anos 90. E hoje a gente tem um episódio muito especial, que é o Encontros Mortais, que basicamente é o fechamento de tudo que o episódio anterior começou, né? É quase praticamente uma conclusão. E eu sou o Gabriel Ávila, e para esse episódio eu passei um café gostoso. Eu sou o Nico Garofalo e eu tenho muitos comentários pra fazer sobre a animação desse episódio. Eu sou o Thiago Lins e atrações fatais geram encontros mortais. É isso aí. E como eu falei agora há pouco, esse é um fechamento das coisas que eles... das portas que eles abriram no episódio anterior. E a primeira delas é ali aquele xadrez mental, tático e de guerra entre o Professor Xavier e o Magneto, né? Que na primeira parte, praticamente, dessa história, um sabe que o outro existe, que, né, o Magneto volta, tenta aterrorizar a raça humana e o Xavier manda os X-Men lá pra deter ele. Só que eles ficam meio separados ali, né? Eles não chegam a interagir, que é o que acontece nesse episódio. Xavier tentando imaginar onde que o Magneto vai atacar e o Magneto tentando pensar onde que o Xavier vai pensar que ele vai atacar. Eu acho esse Inception, essas camadas muito engraçadas, porque fica meio nessa de, será que ele sabe que eu sei que ele sabe que eu sei, sabe? Coisa de ex, né? Será que eu vou nessa festa? Mas o Magnus pode estar lá. Fica meio nessa, só que é o contrário, né? Porque eles querem se encontrar praticamente, porque o Magneto quer agir e ele quer provocar um pouco o Xavier, e o Xavier quer impedir o Magneto, né? Porque, afinal de contas, ele sabe que o lance do Magneto é destruir a humanidade, ele não quer coexistência pacífica, coisa nenhuma. E aí, isso acontece logo, praticamente de cara, assim, que o Magneto ataca uma fábrica de produtos químicos, e aí os X-Men vão lá pra detê-lo. Quem fica pra trás é a nossa queridíssima Jubileu, que tem que ficar de olho no outro inimigo de um X-Men que tá ali envolvido nessa história, que afinal de contas é o Dente de Sabre, que foi colocado em, né, praticamente coma ali, depois de enfrentar os seres humanos, e aí o Professor Xavier acolheu, tá cuidando dele, e aí a gente divide esse episódio em duas frentes, que é eles lidando com o Magneto e a Jubileu com o Dentes de Sabre, a contragosto do Wolverine, que por ele já tinham matado esse babaca do passado dele e não tinha nem pisado na mansão. E aí, com esses dois caminhos a seguir, o episódio optou por ir primeiro pelo do Dente de Sabre, né, desenvolver um pouco melhor isso, do porquê que o Wolverine odeia o Dente de Sabre, qual que é desse cara e tal. E aí ele começa com uma cena em que o Professor Xavier tá ali tentando entrar na mente do Dente de Sabre. Ele consegue entrar um pouco, mas nem tanto, porque é uma mente, né, super conturbada, bestial, né, que expulsa ele e tudo mais. Quando ele tá nesse transe aí do Xavier, a gente começa a entender a fala do Wolverine sobre o Dente de Sabre ter matado os amigos dele, porque aí começam a pipocar rostos de outros personagens do universo ali dos X-Men, inclusive o Deadpool, e faz a sua primeira aparição fora dos quadrinhos, mas ele não é muito importante para essa parte, aparece também outros personagens ali, mas quem importa de verdade é o Maverick, porque aí ele, o Wolverine e o Dente de Sabre tem história nos quadrinhos, né, Thiago? Isso mesmo, o Maverick é mais ou menos a síntese dos anos 90, né? Ele tem a máscara na cara com o topetão para fora, ele tem um monte de tubo no uniforme, ele tem um monte de armas tecnológicas que não fazem sentido nenhum. E ele nem veio do futuro, mas enfim. O que acontece? O Maverick é um agente alemão que fazia parte do Team X, né? O time X, que era composto do Wolverine, o Dente de Sabre e ele. Então, o passado do Wolverine e do Creed vem dessa época, anterior a ele ser Wolverine, quando ele era realmente só o Logan, um agente do governo. E aí, nos anos 90, ali também na fase do Jim Lee, né? Como eu disse, o Maverick é a criação do Jim Lee.
Nós tivemos algumas pistas do que seria o passado dele. Sempre naquela fase em que tentaram revelar o passado do Wolverine através dessas imagens, dessas lembranças que ele tinha incompletas e que o Xavier vai investigar. E aí não é dito, né? Não é colocado em palavras, mas aí fica a indicação de que quando o Wolverine fala que o Dente Sabre matou os amigos dele, o Maverick rodou no meio disso tudo aí. Que eu não tenho certeza. Eu acho que talvez ele aparece no desenho animado mais pra frente, mas aí a gente vai descobrir com vocês aqui no podcast. É o famoso pistas de primeira temporada, né? Eles não sabiam exatamente o que eles iam fazer, botaram uns rostos que tinham uma associação com o Wolverine ali, pra falar quem eram os amigos do Wolverine. E potencial de merchandising, né? Os personagens cools, que o design é espalhafatoso, apesar de não fazer sentido nenhum, e a gente adorava. Eu amo o Maverick, inclusive tem um boneco dele. Nós éramos companheiros, até trabalhamos juntos, mas tivemos algumas pequenas divergências. Ele matou alguns amigos meus sem nenhum motivo, e eu é que divergi. Então, né, e uma coisa dessas imagens que a gente vê na cabeça do Dente Sabre que não tem nada a ver com o resto do universo dos X-Men ou da Marvel, nem nada, a gente vê muito o lado do Magneto, o lado do Dente de Sabre, da questão de querer enfrentar a raça humana. Porque a primeira memória que a gente vê do Dente de Sabre é ele numa jaula, tendo, tipo, ridicularizado, ameaçado, pessoas jogando coisa nele, por ele ser um mutante. Tanto que o Xavier, ele tenta incorporar isso, e o Dente de Sabre começa a ver esses seres humanos como demônios. Assim, por mais que ele seja um psicopata, um assassino, não sei o quê, você começa a entender o que quebrou na cabeça dele ali, sabe? Você começa a entender o que quebrou não só na psique dele, mas na do Magneto também. O Magneto é um cara que viveu 2 holocaustos, cara. Ele não vai ver as pessoas que causaram esses holocaustos como amigos, sabe? Ele vai ver como demônios. Eu acho que aqui a gente tem um aprofundamento muito legal da ideologia do Magneto, inclusive justamente por causa disso, porque como a gente descobre depois no episódio, o Dente de Sabre tá trabalhando pro Magneto, só que você entende que existe uma ideologia em comum e dentro dos X-Men parece que não tem, porque você não tem alguém tão diferente a ponto de ser um monstro tirando o Fera, sabe? E a piada que o Fera faz sobre descobrir a mutação é que ele tem caspa. A gente não entra necessariamente nos X-Men vendo aquela demonização. A gente vê eles sendo perseguidos, óbvio. Eles caçam, só que a gente não tem os X-Men não tem esse mesmo medo que o Magneto tem, que o Dente de Sabre tem e que outros mutantes, como o Noturno, a gente vai ver mais tarde, também tem, sabe? Tipo, é muito diferente e muito racional a diferença de ideologia entre esses dois lados mutantes, assim. E até mesmo os Morlocks, né, que a gente vê mais pra frente ainda, que ainda é o pior de todos, né? Tipo, eles são tão... que até os próprios mutantes não lutam por eles, né? Eles moram no subsolo e é isso aí. E é uma imagem muito forte, né? Pô, o Dente de Sabre ali preso, sendo tratado como quase uma atração de circo, a galera batendo nele e tal. Mas eu achei muito curioso nessa parte, que aí o que, entre aspas, expulsa o Xavier da mente dele é um demônio que parece o Wolverine, meio que com as cores, o design que lembra o Wolverine. E aí é um jeito muito sutil da série colocar como o Dente de Sabre também leva o Wolverine como esse rival de pé de igualdade, o cara que fecha as portas pra ele, vamos dizer assim. Porque até então ele só tinha tratado o Wolverine meio que no deboche, sabe? Me parecia meio um negócio assim. O Wolverine odeia ele, porque ele matou os amigos e tal, mas da parte do Dente de Sabre, pra mim, pelo menos até aquele momento, parecia que era um negócio tipo assim, você é um cara que eu não gosto, eu não ligo pra você, tanto faz. E nesse momento não, nesse momento mostra que sim, o Wolverine mora na mente do cara, quase que literalmente, e é responsável por cortar vínculos e tudo mais, assim, então é uma cena super e aquela coisa, você não sabe se esse demônio do Wolverine é culpa, se esse demônio do Wolverine é medo, se esse demônio do Wolverine é obsessão, ódio. Sabe? É um ressentimento das naturezas serem parecidas, mas ao mesmo tempo o Wolverine ter conseguido usar essa agressão para o bem, sabe? Tá no time dos mocinhos, né? Sim. E o Wolverine, entre aspas, ser compreendido, né? Porque o Wolverine tem uma família que cresce a cada episódio. O Dente de Sabre, ele não tem isso, sabe? Tipo, ele não tem ninguém que queira se aproximar dele, ele nunca teve isso. Eu acho que, por mais que X-Men Origins Wolverine seja um filme bosta, eu acho que pelo menos mostrou esse lado, sabe? Pelo menos isso eles conseguiram, tipo, o Victor era um cara que todo mundo odiava, porque até o próprio pai odiava esse moleque, nunca teve amor na vida, e virou violência, sabe? Tipo, acabou
refletindo numa psique completamente violenta. E se fecha com a imagem bonita, né? Um quadrado, Exato. assim, de tijolos, né? Quando o Xavier sai da mente dele, por fim. Ele tá tentando entrar e aí sim, um quadrado cheio... É um muro, né? Um cubo formado de muros e aí o Xavier é meio que expulso da cabeça dele. E aí nessa parte, eu acho importante falar também sobre o Dente de Sabre especificamente, que aí ele tem a voz do Orlando Drummond, né? Que é um negócio que me surpreendeu das vezes que eu vi já adulto, porque eu, pelo menos, não estava acostumado a ouvir vilões na voz dele, sabe? Você pensa no Orlando Drummond, você pensa, sei lá, no Scooby-Doo, sabe? E aí você ouve aquele Wolverine! Tipo, pô, é muito da hora, porque aí ele fica meio que em pé de igualdade com o Isaac Bardavid, sabe? Tipo, serem vozes muito características, fazendo voz de mal e tal, pô, é muito da hora. E é uma dublagem, né? Que o Orlando Drummond, obviamente, era um cara engraçadíssimo, era um piadista. E a voz dele quando o Dente de Sabre tá debochando do Wolverine é uma coisa tão maravilhosa. É uma ironia tão pesada, uma coisa que, assim, desenho de criança precisa ter isso um pouquinho, sabe? Aquele rival chato, aquele rival que tá só debochando. Precisa ter o bullying pra você odiar o inimigo também. Sim, principalmente porque o Wolverine realmente odeia ele com todas as forças. Então, se ficar só um gritando com o outro, ia ficar meio chato. Então, essa dinâmica de Wolverine grita e ele responde com uma ironia, meio que tirando com a cara do Wolverine, que aí deixa o Wolverine mais puto ainda, é um negócio que vai escalonando a dinâmica entre eles e torna muito mais da hora. Ia ficar que nem a gente nos bastidores, assim, só gritando, só berrando, sabe? Só batendo na mesa. Né? Exato, sabe? Não dá pra ser assim o tempo inteiro, né? Na hora de entreter, você precisa fingir uma relação ali. Qual o problema, Wolverine? Não vai me dizer olá. Eu gosto quando o Xavier, dessa cena que eu citei, sai da mente dele, e aí ele fala... Tem segredos que eu não consigo penetrar. E aí o Wolverine fala, eu penetrarei nos segredos dele, soltando H, sabe? E aí você vê, não tem diálogo entre esses dois personagens. É muita história, é muito conflito. E pra quem quiser ler mais sobre Dente de Sabre, aproveitando essa deixa, leia Massacre de Mutantes, que tá sendo publicado agora na saga dos X-Men número 16. A partir daí começa, que aí dá um pouco esse primeiro... Você vê o grande primeiro conflito entre os dois nos quadrinhos. Sim, e é uma rivalidade que aí se justifica, porque quando ele aparece no primeiro episódio, a gente não entende muito bem. Beleza, o Wolverine odeia ele, mas por quê? Quem é esse cara? A gente literalmente tá conhecendo ele agora, o Wolverine já quer que ele morra. O que tá acontecendo? E aí, conforme isso vai se desenvolvendo, vai ficando maneiro de acompanhar, porque aí não só por justificar e a gente entender, mas pela dinâmica que se desenvolve, porque isso faz o Wolverine crescer como personagem também. Porque uma coisa que o Thiago comentou em episódios passados é que ele é super leal, assim, o negócio dele é com os X-Men, é a família dele, são as pessoas que acolheram, só que o ódio do Dente de Sabre é tão grande que faz ele bater de frente com os X-Men. Então, tipo assim, vocês vão mesmo manter esse cara, vocês vão preferir esse merda? Beleza, mas eu quero estar longe daqui. Dane-se, sabe? É o momento onde ele bate o pé e fala... meio que ou ele ou eu, praticamente, e o Xavier fala, eu não vou abandonar um mutante, sinto muito o que vocês passaram, tal. Aí a hora que o Wolverine joga na cara dele, tipo, beleza, você tá mandando eu lá pra matar seu inimigo enquanto você tá acolhendo o meu? Beleza, então, tô indo embora, forte abraço. Quando ele fizer merda e ele vai fazer, o problema é de vocês. É basicamente isso que o Wolverine faz antes de sair de cena. E eu acho muito forte isso, porque justamente é essa coisa de colocar o personagem em conflito, porque os X-Men são uma prioridade pra ele, mesmo que ele se saia na mão com o Ciclope ocasionalmente, mas dá pra ver que é uma parada que é super importante pra ele, mas mesmo essa coisa tão importante não é maior do que o ódio, do que o ressentimento. Isso, ele não consegue lidar. Então, assim, ele prefere deixar os amigos em risco do que ficar ali porque ele não consegue. Então é meio que assim, olha, eu avisei. Exato. E aí nisso o Wolverine sai do episódio. Uma coisa que eu acho legal do Dente de Sabre nesse episódio é que a gente tem muito pouco lore sobre ele. A gente tem pouquíssimo contexto sobre o Dente de Sabre. A gente tem o Wolverine odeia ele e ele matou os amigos do Wolverine. É isso que a gente sabe do Dente de Sabre, sabe? A gente não tem mais nenhuma ideia sobre ele, a gente não conhece a história dele e volta muito naquilo que os showrunners citaram naquele livro que o Gabs falou. Qual que é o nome mesmo, Gabs? É The Art of the Animated Series, é isso? Correto. Isso. X-Men The Art of the Animated Series, em que os showrunners falam que, tipo, eles queriam que os personagens guiassem a história e não o contrário. E é justamente isso, a gente não precisa de um contexto muito maior pro Dente de Sabre do que, tipo, ele é um brutamontes e o Wolverine e não se dá com o Wolverine. Ponto. A gente não precisa disso, porque a gente tá desenvolvendo o Wolverine a partir disso
E a gente desenvolve muito bem o Dente de Sabre a partir disso também. Porque com cenas em que ele não tá nem acordado, que é aquela viagem do Xavier pelo subconsciente dele, já mata muito da personalidade dele com as tiradas dele pro Wolverine depois que ele acorda. Então, tem a gente saber absolutamente nada sobre ele. A gente não sabe que ele chama Victor Creed, por exemplo. A gente não sabe que ele tem fator de cura também. Tudo isso... O próprio time X que o Thiago citou, a gente tá puxando dos quadrinhos, porque eles colocam lá umas caras e... Exato. É literalmente uma referência que o Thiago pegou dos quadrinhos ali. E que não é citado em nenhum momento, sabe? Eu acho que é um desenvolvimento muito inteligente de personagem, muito sucinto, assim, e muito eficaz. Porque enquanto o Magneto, que é o grande chefe, vai ter que ser o grande inimigo, inevitavelmente, dos X-Men na série, você precisa ter esse background. Aqui, mesma coisa, quando eles introduzem o Apocalipse, eles fazem a mesma coisa. Quando é um cara grande, você precisa saber. O senador Kelly, você só precisa saber, mano, o senador Kelly, ele é um puta de um racista. E é isso. Esse personagem sendo bem desenvolvido só com isso, você desenvolve também todo o resto do elenco. Você desenvolve a Jubileu com a inocência dela, você desenvolve o Xavier tendo que bater de frente com as próprias ideologias na hora que tá falando com o Wolverine. Você desenvolve o Ciclope tendo que controlar o Wolverine, sabe? Então tem muita coisa ali, um pouquíssimo contexto. Eles fazem a animação crescer pra caramba, assim, de conteúdo. Até porque eu acho que o mistério alimenta um pouco, né? Porque se você entrega tudo, quem é o personagem, começo, meio e fim, tudo mais, você meio que mata as possibilidades que você pode fazer com ele. Então você deixando lacunas, que é uma coisa clássica da Marvel nos quadrinhos, que eles apresentam um personagem, e aí se ele fizer sucesso, depois ele ganha um gibi solo, onde aí sim você vai entender a origem, porque aí na origem você já apresentou o elenco de apoio desse personagem que vai ficar em torno dele em todo o gibi, saca? E, pô, faz todo sentido, narrativamente falando, quando você tá pensando numa história maior, né? Você não entregar todas as respostas, você deixar certas lacunas. Wolverine não devia ter me deixado vivo. Queria que estivesse aqui para que pudesse cuidar da carcaça dele. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. E aí a gente corta, né, pro Magneto numa espécie de trono, tramando o plano dele lá da fábrica, e tocam uma espécie de música de órgão de igreja, assim, meio que o Fantasma da Ópera, sabe? E ele falando, vou trazer meu inimigo pra cá. E aí a gente vai pra essa parte do episódio do conflito dos X-Men com o Magneto. E aí o grande clímax do episódio no núcleo do Magneto é ele invadindo uma fábrica de produtos químicos para destruir tudo e tudo mais. Os X-Men vão atrás dele para impedi-lo. E mais uma vez o Magneto derrota eles quase que sem dificuldade nenhuma. É inacreditável. Aí você entende um pouco o medo do Xavier, porque realmente ele é muito poderoso, assim. De cara ele já nocauteia um, taca a parede na outra, faz um monte de coisa e tal. E aí sobra praticamente em campo a Vampira, que ela tem que se virar do que ela faz, quem que ela salva, como é que ela age, e o Magneto e o Xavier ali, que eles têm a troca entre eles, finalmente, o grande reencontro desses velhos amigos, né, como a gente sabe. E aí a gente tem na parte da ação a Vampira não conseguindo controlar os próprios poderes, porque ela vai tentar reanimar o Ciclope, fazendo um boca a boca nele, e poderes da Vampira. Ela encosta em alguém, ela absorve a essência da pessoa, e se essa pessoa for mutante e tiver poderes, os poderes também. E nisso ela ganha as rajadas ópticas do Ciclope, e aí o que já tava ruim fica pior ainda, porque ela mesmo começa a destruir tudo por não conseguir controlar o poder do amiguinho. É uma parte que deixa muito evidente o quanto os X-Men são um grupo que tem muito a evoluir até o fim da série, assim, né? Porque o poder da Vampira, beleza, ela é porradeira, ela voa, sabe? Tipo, só que o poder primário dela é absorver a energia vital dos outros, no caso dos mutantes, os poderes. A primeira coisa que eles deveriam ter treinado com ela é tipo, beleza, ou você aprende a controlar isso, ou você aprende a controlar os outros poderes pra quando a gente precisar disso. Sim. E ninguém nunca ensinou pra Vampira que a única coisa que ela precisava fazer pra parar os raios do Ciclope era fechar o olho. Ninguém nunca ali falou, não, Vampira, quando você tocar no Scott, fecha o olho na hora, sabe? Tipo, na hora. Ou pior ainda, porque como não teve esse treinamento, se pá, ela ficou com medo de fechar o olho e a rajada arrancar as pupilas dela. A hora que ela aponta pra própria mão, queima, assim. Então então. Vai que ela fala, pô, eu fecho o olho e depois não consigo fechar o olho nunca mais. Mas aí não deixa de ser uma falha no treinamento. Porque assim,
devia ser realmente o primeiro passo, né? Porque ela vai conviver com essas pessoas, então numa situação de crise como aconteceu, se precisar fazer um boca a boca em alguém, você, né, você sabe como agir. Imagina se ela tem que fazer na Jean, por exemplo. Que aí, de repente, ela tem o descontrole mental completo da Jean com todas as vozes na cabeça. Ela ia ouvir o pensamento de todo mundo num raio de, sei lá, uns 5 quilômetros. Já adulto, que é pior ainda, porque a capacidade tá maior ainda. Aí você entende por que a Jubileu chega no primeiro episódio e pergunta pra Tempestade: vocês não estão meio velho pra estar numa escola ou vocês estão só repetente? O professor não ensina nada. Pelo amor de Deus, Xavier. Só que aí, enquanto eles estão controlando o caos lá da vampira, o Ciclope realmente volta, dá um toque nela, não, fecha os olhos e tal, não sei o quê. O Magneto sai de perto e aí rola o grande confronto entre ele e o Xavier que a gente tava esperando esse tempo todo, que é o embate, primeiro, filosófico, né, deles reafirmando um pro outro o que eles creem, em que pé que eles estão na questão humanos mutantes, em que o Magneto odeia, que é matar todo mundo, soberania mutante, enquanto que o Xavier não, vamos pra uma coexistência pacífica, os humanos são ruins, mas eles podem melhorar, a gente veio deles e tal. E aí a tensão vai escalonando, até a hora que o Magneto perde a paciência, vai destruir tudo, e aí o Xavier entra na mente dele e faz ele reviver Memórias da Guerra, que é um movimento covarde pra caramba, se você parar pra pensar, porque assim, o Xavier, já que ele conseguiu entrar na mente do Magneto, ele podia fazer qualquer coisa, ele podia criar ilusões, ele podia fazer uma coisa, mas ele fez o cara reviver o maior trauma que um ser humano... Um dos maiores traumas que um ser humano pode passar na vida, sendo que, tipo, mano, calma, sabe? E beleza. O Magneto fica gritando, né? Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso, eu não quero isso. E é mó flashback dramático, assim, eles não pesam muito a mão, até porque é um desenho de criança, mas você consegue sacar ali do que eles estão falando. Quem conhece os quadrinhos entende o background ali, né? Que nos gibis o Magneto é um sobrevivente do Holocausto, então é um bagulho super sério, super dramático. E aí, pô, o Xavier meio que pesou a mão ali, né? Mas, além dessa parte mais séria e dramática, tem uma curiosidade aí, que é o fato do professor Xavier ter conseguido penetrar a mente do Magneto, como ele tinha dito que ele queria fazer, quando o Magneto tá de capacete. Porque quem é mais novo, como eu e o Nico, tem na cabeça o quê? Que o capacete do Magneto serve pra impedir que o Xavier entre. E aí ele entra numa bolsa e fica, ué. Mas isso, na verdade, eu tava assistindo isso ontem e falei, ué, mas como é que o Xavier, né, entrou na cabeça do Magneto com o capacete e tal? E aí eu fui pesquisar, porque a gente ia falar disso hoje e tal. E aí eu me deparei pela primeira vez, porque isso já foi incorporado no universo 616 também, nos quadrinhos, que o capacete do Magneto era puramente estético, assim, tipo, quando ele foi criado. Ele não servia pra nada. Ele só foi isolar o Magneto do Xavier nos quadrinhos no universo Ultimate e depois nos cinemas, que foi bem ali junto, né, que saiu praticamente. E aí isso foi incorporado no 616, agora no X-Men 97 também, eu quero ver eles já fizeram esse primeiro retcon, né, que o Magneto fala que ele usava o capacete pra se separar do Xavier e agora ele não precisa mais, então ele tá com as madeixas grisalhas ao vento durante a série nova. Mas, então, é muito curioso a gente ver, assim, o quanto X-Men mudou daquela época, porque, assim, o Wolverine é cortado e, mano, precisa ficar de cama pra se recuperar. Ele se recupera rápido? Sim, mas precisa ficar de cama. O Magneto não tem o isolamento mental que ele tinha antes, sabe? Tipo, eu acho que tem muitas coisas que a gente se acostumou a ver crescendo, porque elas já faziam parte dos quadrinhos, mas que mostra o quanto os anos 90 e os anos 2000 fizeram os X-Men virarem os X-Men que a gente conhece hoje. E faz sentido você colocar essa trava, essa dificuldade pro Xavier, porque senão todo encontro entre eles ia terminar desse jeito, né? Com o Xavier entrando na mente dele, bagunçando e voltando e indo embora, e tipo, o dia tá salvo, sabe? Mas aí, pô, narrativamente falando, qual que é o desafio, então? De você derrotar um cara que você sabe exatamente como você pode fazer isso? Porque toda vez eles se encontram, o Xavier vai lá, bota a imagem mental, trauma do cara e acabou, venceu, sabe? Então eu acho que ter o capacete ter esse isolamento dá um tchan de dificuldade. Por exemplo, nesse episódio a gente já teria que ver eles lidando com o Magneto de outra forma, e não o Xavier entrando na mente dele, sabe? E talvez envolvesse mais gente e tudo mais. É um grande e se, mas que já mostra como uma simples decisão, que é essa do capacete ser uma barreira entre os dois, já traz várias outras possibilidades, dificuldades pra história caminhar, né? E esse momento também traz um paralelo até interessante, que eu acabei de pensar com o X-Men Primeira Classe, né, com o filme. E nesse, né, no desenho, o Xavier, mano, tá nem aí. Ele tá com uma memória traumática no Magneto pra parar. Enquanto no Primeira Classe é justamente o contrário, né? Ele procura uma memória boa no meio de tantos e tantos traumas pra usar como uma força pro Magneto, né? Pro Eric conseguir
usar os poderes dele com maior capacidade, assim. Eu acho que é um paralelo muito engraçado quanto essa relação próxima dos dois. Eles literalmente sabem o que fazer pra, tipo, elevar e o que fazer pra derrubar o outro, assim, muito certo. Exatamente. E, tipo, eles literalmente só usam isso na última das oportunidades. Exato. Tanto que parece até irônico quando eles se chamam de velho amigo, que é algo que também acontece com o Wolverine e o Dente de Sabre. O Dente de Sabre chama o Wolverine de amigo. Mas no caso do Xavier e do Magneto, tem um fundo de verdade, eles realmente se respeitam, eles só estão em lados opostos numa parada, mas assim, tem ali um certo nível de intimidade, conhecimento um do outro ali, que vem da amizade dos anos em que eles agiram juntos, né? E aí é muito legal que, economicamente, o episódio tá comunicando tudo isso. Ele não precisa do flashback, sabe, que o flashback dure mais do que alguns minutinhos pra mostrar. Agora, falando em economicamente... Vamos entrar no grande problema, não só desse episódio, mas eu acho que da primeira temporada em geral, que é o quanto a animação, por mais que pareça muito épico, todas as cenas que a gente tá falando, a animação tá tão pobre. Visualmente tá bem feio. O Xavier tem várias vezes em que os movimentos, quando ele tá falando com a mão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que tem tomada em que eles invertem o lado, e você repara, tipo, a gravatinha com os riscos invertidos e ele fazendo exatamente os mesmos movimentos, só que com a mão esquerda dessa vez, assim, sabe? Inclusive, quem tá acompanhando a segunda temporada de Invencível deve ter reparado isso também, porque na segunda temporada de Invencível, só pra dar uma contextualizada, tem um episódio que o Mark conhece um animador ali, né, de um desenho que ele gosta, e o cara fala, cara, a animação demora muito tempo, a gente fica sobrecarregado, então às vezes pra gente economizar tempo, a gente faz planos gerais, então você sempre vai ter tipo, uma tomada cheia de pessoas pequenas, que aí você pode animar só uma ou duas com o mínimo de detalhe possível pra fazer uma cena dinâmica. Você tem a repetição de poses estáticas só com a boca mexendo, e a gente vê absolutamente tudo isso acontecer nesse episódio, tipo, basicamente na mesma sequência em que o cara do Invencível fala, isso acontece em X-Men, e eu achei muito engraçado, assim, porque quando a gente vê criança, a gente não liga, a gente não repara, a gente não tá nem aí, sabe? E é a mesma coisa que vem do gibi. Se a arte não conecta com a gente não vai conseguir tá ali, né? E eu acho que agora adulto, que a gente, inclusive depois de um boom de animação que a gente vive de métodos diferentes, de união de 3D, 2D, a própria animação do X-Men 97 agora tá uma mistura de um modelo que eu, no trailer, não gostei muito, mas achei que funcionou muito bem na animação e que, comparado com o X-Men original, é muito melhor, assim, é muito superior, tem muito mais cuidado. Nesse a gente vê que existia tipo, um orçamento, assim, de 2 balas Juquinha e uma paçoca, sabe? Porque Total. É impressionante. Tipo, que o primeiro episódio, por exemplo, tinha o Ciclope soltando raio e o freeze frame ali, tipo, 1 segundo, 2 segundos, pra economizar. No episódio anterior já, no episódio 3, tem a hora que o Wolverine tá escalando, eles usam o mesmo movimento dele... A mão, dá pra ver que eles só repetiram, colocaram meio que em looping o negócio, porque é meio feio, que dá pra reparar. O muro, é muito engraçado que o Wolverine, eles usam o mesmo cenário, só que o Wolverine escala de um lado e o Ciclope destrói do outro. Então parece que um tá fugindo e o outro tá entrando. E o outro tá chegando, E outro momento... O meu último momento da animação, assim, é quando o Wolverine volta, né, pra Mansão X. A gente vai entrar nisso em termos de trama daqui a pouquinho. E que... O Dente de Sabre deveria reparar que ele chegou porque apagam as luzes. Só que quando tá no Dente de Sabre, não apagam as luzes. Tipo, não muda a luz do fundo, assim. Você só vê o Dente de Sabre fazendo... E de repente a cena seguinte já é o Wolverine saindo exatamente da mesma sala, tudo mais escuro, assim, porque o Wolverine desligou as luzes. E aí você fica... E é um bagulho tão simples, mas tanta coisa acaba passando. Os caras deviam ter, tipo, um dia pra entregar um episódio, sabe? Então, tipo, mano, o atalho que der, só vai. Sim. Os anos foram gentis com você, Charles. Pena que não lhe deram sabedoria. Sua sabedoria? Acha que há sabedoria dessa destruição? E aí, resolvida essa parte do Magneto, né? Depois do grande confronto entre ele e o Xavier, a gente volta pra Mansão X, onde a Jubileu tá ajudando o Dente de Sabre. E, pô, ela compra aquela ideia de que ele tá se regenerando, que ele tá tentando ser melhor. Ela até fala, nossa, coitada, ó sua mão, coitado, vou afrouxar aqui um pouco. Ele, por favor, só pra respirar um pouco, não sei o quê. E aí... se confirma exatamente que o Wolverine tentou alertar todo mundo esse tempo inteiro, que esse cara é do mal, ele não presta, e aí ele simplesmente pega a Jubileu e faz ela de refém, indica que vai matar ela, mas por sorte ameaça não de dá canibalismo também.
Então, pô, pelo amor de Deus, sabe? O Dente de Sabre realmente, ele não é só mal, ele ainda tem um tiquinho de crueldade além aí. E aí a Jubileu só não é devorada porque o Wolverine, como sempre, o melhor X-Men, incompreendido porque é grosseiro, mas o melhor e mais fiel amigo que você pode ter, volta, ele tava ali por perto. Na verdade, ele foi pegar um fandangos ali na despensa e tava de olho no que tava acontecendo. Inclusive, no casamento do Ciclope e da Jean, nos quadrinhos acontece algo semelhante, né? Esse arco acontece logo depois de ele perder o Adamantium pro Magneto, né? Numa saga que a gente já comentou por cima no episódio anterior, chamado Atrações Fatais. E aí ele é um cara que não consegue mostrar fraqueza, mesmo pra família dele, mesmo pras pessoas que ele conhece. Então ele se afasta, ele sai da mansão e aí ninguém sabe pra onde ele foi, ele deixa uma carta só pra Jubileu, né? Pra aprendiz dele. E fala, tô indo embora e tal, não consigo mais ser quem eu era. Ele tá lá com as garras de osso. E aí, nesse momento, o Xavier faz a mesma coisa. Acolhe o Dente de Sabre, mas no quadrinho ele é um pouco mais esperto. Ele tem uma mordaça e um negócio nas mãos pra não poder acertar a jugular dos alunos. E aí, tá rolando o casamento deles, eles estão desatentos, estão todos reunidos e você percebe que o Dente de Sabre é um período de inverno, tá assim, meio que numa colina, na neve, olhando de cima e pensando em maldades pra fazer, né? E aí nisso ele olha pra baixo e tá escrito nem pense na neve. E aí você, de novo, Wolverine fraco, sem as garras, o fator de cura falho, né? Sem funcionar direito, mas ele tá ali cuidando dos amigos, velando eles de longe. Sim, que foi basicamente o que aconteceu nesse episódio, né? Porque se ele tivesse muito longe, se ele realmente tivesse ido embora e metido o pé, ele não ia poder fazer nada. O pior ia acontecer mesmo. Só que como ele sabia que ia acontecer... É complicado, quando você tem que provar que você tá certo. Você sabe que vai dar merda, e aí você espera a merda dar pra poder arrumar e falar, eu avisei. E é basicamente... Perfeitamente. Mas não é muito mais gostoso? Não necessariamente você ter que arrumar, porque isso sempre é o saco. Mas não é muito mais gostoso quando dá merda? Você avisa que vai dar merda. Mas mesmo assim, na verdade, o Xavier ainda chega, né, nessa cena, ainda bravo, tipo, de novo, Wolverine, tá brigando, o cara é gente boa. E aí é a Jubileu que fala, não, ele ia me matar, sabe? Ele ia cortar minha jugular, tomar meu sangue. O cara é o Orlando Drummond, por que você tá brigando com ele? O cara dubla o Alf, tá limpo. E aí o que acontece? O Wolverine fala, porra, você tá passando dos limites, professor. E aí nisso, o Dente de Sabre voa e corta a barriga dele. E aí o pior realmente acontece, né? Porque aparentemente no desenho o fator de cura do Wolverine não é tão bom e ele vai parar na enfermaria com várias gases em torno do torso forte dele. Pode cortar essa parte. Não, nada disso. Não só não vai cortar, como ainda vai deixar o meu. Tá limpo. E aí isso, a moral que fica pro Xavier é meio isso, de por mais que eu queira ajudar todo mundo, estender a mão, tudo mais, nem todo mundo vai poder ser salvo, infelizmente, essa é uma realidade. E aí a gente vai ter que se contentar em impedir que essas pessoas causem mal, sabe? Então meio que ajuda ali a gente a entender o panorama dos X-Men enquanto mutantes, porque eles são mutantes que lutam pelos mutantes, mas também não passam a mão na cabeça quando o mutante é cruel e tudo mais, como a gente vê com o Xavier e com o Dente de Sabre. Então meio que esse é o fechamento do arco dos velhos amigos dos nossos protagonistas. E antes de fugir, né, depois de agredir o Wolverine, o Dente de Sabre não se segura, né, e revela o plano como todo bom vilão. E a gente descobre que ele, na verdade, estava macumunado com o Magneto. O ex do Xavier mandou o ex do Wolverine nessas atrações fatais que geram encontros mortais. E aí ele conta o plano dele e sai correndo pela janela, se não me engano, né? Ou é um buraco na parede? Provavelmente era ou uma janela ou um buraco que ele mesmo fez na parede. Exato, então, na luta. E se ele saiu pela janela, eu duvido que a janela tivesse aberta. Então, de qualquer jeito, é um buraco. De qualquer jeito, ele causou danos na mansão Xavier. É. E aí, além de deixar, né, essas ameaças, porque querendo ou não, o Magneto ainda tá aí no mundo, o Dente de Sabre tá aí no mundão, né? Então são ameaças em aberto pra voltar no futuro. A gente ainda tem um rápido momento que, honestamente, eu não prestei atenção das outras vezes que eu vi esse episódio, que é uma declaração do senador Kelly, falando uma parada super anti-mutante mesmo, falando que ele é contra, ele vai tentar ser presidente para criar uma espécie de campo de concentração ali de mutantes. E isso é um momento super rápido no meio de todo esse
esse pau, mas que vai ser super importante aí pro desenrolar da temporada. Isso, e o episódio acaba justamente com isso que o Gabs falou, o professor falando, não sei se poderemos contê-lo, não sei como, né, lidaremos com ele na próxima. E aí a gente tem o Magneto como sempre essa ameaça constante que vai voltar, esse mutante que os X-Men não sabem lidar. Sim, e aí essa sombra, se ele já era uma sombra antes, em que um ou outro sabia, como o Fera demonstrou lá no terceiro episódio, agora todo mundo sabe exatamente o que é o Magneto e que ele pode arrebentar eles muito facilmente. Inclusive o público, né? Porque o Magneto vira notícia depois que ele invade a cadeia e com a briga na fábrica, assim, ele simplesmente exponencia pra caramba o sentimento antimutante, só por existir. Só por aparecer, o Magneto já extrapola a crise pública dos X-Men. Então, depois de encerrar esse arco já com dois dos grandes inimigos dos X-Men, a série também já prepara terreno um pouco para falar mais sobre outros tipos de mutantes, para além dos heróis X-Men e dos vilões Magneto e etc. E vai dar o devido destaque ao Wolverine no episódio, que é praticamente só dele, e a gente vai falar disso nos próximos episódios. E agora, antes de encerrar esse terceiro episódio nosso já, a bem da verdade, ele é o primeiro fora os pilotos que a gente estava fazendo para testar as águas desse programinha aqui, e não tinha muitas das coisas que já fazem parte da nossa queridíssima TV Colossus aqui, como, por exemplo, as artes feitas pelo nosso queridíssimo Luiz Carlos Torreão, que fez aí essa misturinha entre nós e os X-Men. Obrigado, Luiz! Grande Luiz. Obrigado por nos deixar bonitos. Ele me transformou em Ciclope, cara. Meu sonho de infância. Ele te deu cabelo. Babaca. Queria agradecer também ao Guilherme Briggs, que fez a abertura do nosso podcast. Você vê, estamos chiques, saca? Já começar desse calibre. Briggs é um querido, um beijo aí pro Guilherme Briggs. E queria fazer um último agradecimento, que é pro pessoal do Fala Animal, que me convidou para falar sobre a primeira temporada da série animada. E, pô, foi um papo tão maneiro que me deu mais vontade ainda de falar sobre X-Men, e em especial o Roberto II, porque esse formato de comentar série episódio a episódio, eu me inspirei no dele, que ele tem o Eu Te Amo, Dr. Zaius, em que ele comenta Simpsons, episódio a episódio. E assim, ele tá lascado, porque são 30 temporadas com 1 bilhão de episódios, mas eu queria aqui deixar esse agradecimento aí pra rapaziada que abriu as portas e trouxe um pouco da inspiração pro que se tornou a TV Colossus.